senhor Ciro Gomes. Bom, não sei se estão todos me ouvindo, ainda estou ajustando aqui, porque eu estou de folga depois dessa luta da campanha municipal. Estou de folga aqui na minha cidade, Sobral, no interior do Ceará. Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Bom, eu queria me somar. Atenção, bolsonarista boçal, você que está me ouvindo. O teu chefe é frouxo, não me processa porque sabe que eu tenho os documentos. O Brasil teve que importar da China máscara, bata, sabe, monitor de UTI. O Brasil destruiu o seu complexo industrial da saúde. Fora da pandemia, nós estávamos importando 17 bilhões de dólares. Só a União Federal financiando com o tostão brasileiro e emprego na Europa, na China, nos Estados Unidos. Com 80% disso, a patente está vencida, ou seja, você com copia-cola, monta um centro de engenharia reversa, faz política de desenvolvimento regional. Sabe, o Brasil abandonou tudo isso, o dinheiro já está sendo gasto. 17 bilhões de dólares a câmbio de R$5, dá 5 vezes 7, 35, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 80 bilhões de reais por ano. É a menor condição de fazer a conta de cabeça. Aí acabou para mim. Acabei de fazer. Não, mas eu tô só ressaltando isso aqui, porque se por acaso você me perguntasse aí, acertei na conta, aí acabou para mim. Eu estou desconfiado que a Academia Militar das Agulhas Negras precisa de uma profunda revisão. Como é que um oficial do Exército Nacional Brasileiro soma menos 4 mais 5 e dá 9? Eu ouvi, ninguém me contou, o presidente da minha república fazendo essa conta. Você imagina o desastre que é para isso, para a meninada. Então ninguém precisa mais nem saber fazer uma conta para ser presidente de uma das maiores nações do planeta Terra. O Bolsonaro ontem insultou os americanos para uma guerra, fez uma briga na vacina, chamou o povo brasileiro de maricas. O Brasil precisa deixar de ser um país de maricas, como se 163 mil pessoas que morreram tivessem sido covardes e não trabalhadores e trabalhadoras de carne e osso, irmãos nossos, filhos nossos, maridos nossos, mulheres nossas, avós nossos, que morreram pela condição estúpida e assassina do seu Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca ouvi falar de político prescrever remédio, seja para que diabo for, para qual doença for. A gente tem que, nas horas críticas, especialmente, recorrer aos especialistas, aos cientistas, às pessoas que têm, né, preparo, profundidade, método para compreender essas coisas. Eu nem sequer repito, porque sabe essa conversa mole do Trump? E isso é que nós precisamos saber, o Bolsonaro não entende nada. Absolutamente nada, é um despreparado patológico e vive de superstição. Está repetindo aqui essa coisa do Trump. O governo Bolsonaro é um dos mais corruptos que eu já vi. O Bolsonaro comportado é uma cédula de R$3. Ô, Bolsonaro, por que o Queiroz botou 89 mil na conta da sua mulher? Esse vagabundo, desculpa, não tem outra palavra, foi para o plenário das Nações Unidas dizer que quem está fazendo queimada no Brasil são os índios. Porra, os índios estão aqui, Bolsonaro, há 40 mil anos. E nunca houve fogo na Amazônia. Esse imbecil está pensando que nós somos todos os idiotas, porque tem meia dúzia de doido que fica batendo palma para esse doido dançar. Os últimos estudos rodados hoje falam que o Brasil terá 125 mil mortos ao redor de agosto, fim de agosto, começo de setembro. Nosso dever, não é, como nós estamos procurando fazer com as nossas bancadas, não deixar o senhor Jair Bolsonaro fugir da responsabilidade. Isso é para prevenir, não é, enquanto ainda não morreram, muitas mortes que podem ser prevenidas, se a gente fizer o que for direito. É evidente que na cabeça do Bolsonaro está a ideia de fazer um golpe no Brasil. Por quê? Porque só esse golpe na cabeça dele é que impedirá as instituições de chegarem onde estão pertinho de chegar. Se descobriu a contaminação do dinheiro roubado dos gabinetes dos filhos do Bolsonaro para financiar prédios em áreas ilegais dominadas pelas milícias em Rio das Pedras e outros lugares, por onde se cobra R$150 mil por um prédio ilegal ou aluguéis, à força de ameaça de morte que as milícias fazem. Essas conexões todas estão muito claramente desenhadas. Na hora que isso aflorar, o filho dele não tem como não ser chamado. E isso é o que explica a piração dele, perdeu a calma. As palavras hoje foi assim, é o fim, porra, não sei o que e tal, daquele jeito muito educado e fino de ser do Jair Bolsonaro, né? Ele fala isso como se ele tivesse o poder de constranger o Supremo Tribunal Federal, ou o Ministério Público Federal, ou a própria Polícia Federal que ele está tentando aparelhar. Quem é que vem investir no Brasil quando o Brasil está mal falado, como eu nunca vi na história, por conta da depredação ambiental, por conta do fascismo do Bolsonaro, por conta de, enfim, de todas as loucuras que nós temos praticado institucionalmente no Brasil. De onde é que vem crescimento, Paulo Guedes?
O desenvolvimento vem da onde? Ou a gente muda radicalmente ou não tem saída. E sabe qual é o socorro emergencial que vem aí? R$150. Quando uma cesta básica custa R$630. A maior perda de poder de compra do salário mínimo nos últimos 20 anos. Pela irresponsabilidade que está aí. O senhor Jair Messias Bolsonaro é um grande bandido. O senhor Paulo Guedes não merece confiança. Tudo rolando picaretagem, todo mundo roubando. O dinheiro que está faltando na mesa do povo trabalhador brasileiro, todo mundo roubando. Isso é o Banco Central Autônomo, que eles não querem que o Senado controle. Tudo isso é suborno, senador Olímpio. Ninguém faz isso de graça, não. Em 24 horas aprovar uma coisa de transcendental gravidade para a sorte do país. Sabe o que estão fazendo? O senhor Paulo Guedes está negociando sem autorização do Senado, do Congresso, está autorizando uma fusão que já está em andamento do Banco do Brasil com o Bank of America. Tudo negociado, senador. Eu com o mandato. Para não ficar calado diante de um país que está sendo destruído por esses vagabundos, diante da missão dos políticos brasileiros. Você vê como tudo muda para não mudar. Diz que o Guedes estaria propondo recolher resto de comida para ajudar a combater a fome no Brasil. Sabe quem deu essa declaração? Em plena Fiesp, Graziano, que o Lula nomeou no primeiro mandato dele. Eu quase subo as paredes. Disse a mesma coisa. Que a solução para a fome no Brasil era recolher resto de comida dos restaurantes de São Paulo para distribuir no Nordeste. Entra no Google, meu irmão, se você está duvidando. Entra no Google. Graziano, recolher resto de comida para distribuir no Nordeste. Ministro do Lula. Eu estava lá, percebe? Eu estou discutindo tudo isso porque o Brasil não aguenta mais. Estão destruindo o nosso país. Nós estamos ameaçados agora de não ter mais controle. Ô Paulo Guedes, eu estou ligado, ó bichão. Eu estou ligado e tu vai pagar por isso tudo. Isso eu juro ao povo brasileiro. O senhor falou na transposição, no projeto que o senhor esteve à frente lá, não foi na sua época, mas depois degringolou e a gente viu muitas denúncias de corrupção. Por que isso ocorreu, senhor? Ora, porque o Lula nomeou o Gedel, que ele conhecia, que eu conhecia, que a Dilma conhecia, e ele nomeou o Gedel para tocar o projeto São Francisco. Ele sabia quem era o Gedel, e depois de todas as denúncias, ele ainda exigiu uma vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel, de onde saíram aqueles 51 milhões de reais nas malas filmadas dentro do apartamento lá de um laranja dele em Salvador. Está preso, está na cadeia. Repare, isso é que o Lula acha que o povo é todo bando de imbecil, é todo bando de idiota. O projeto, Magno, eu fiz um canal de 120 quilômetros em 90 dias. Tecnicamente, não tem muito mistério. E Bolsonaro esteve lá agora, inaugurou um desses trechos, e ele disse que, ele fez questão de dizer, eu inaugurei uma obra que eles ganharam muito dinheiro e que praticaram muita corrupção. O Bolsonaro sempre foi contra essa obra. Todas as vezes que houve consulta ao Congresso Nacional, ele como deputado votou contra. E se tivesse essa obra ficado no ritmo dele, ele demorou quase 1 ano e meio para fazer 3%. Se você pegar essa mesma velocidade de carga do manco, 3% em 1 ano e meio, teria levado 40 anos para o Bolsonaro fazer a obra. Mas ele não tem empatia de nada. O Bolsonaro tem como livro de cabeceira um livro de um torturador. Um camarada que faz o elogio de um torturador é um rebutalho moral, é um rebutalho humano, que é o que o Bolsonaro é, um rebutalho humano. Agora, no Nordeste, agravou-se. Além dele não ter empatia, ele tem muita raiva, porque aqui a jogada dele não colou. Aqui no Ceará, por exemplo, no primeiro turno, ele tirou o 3º lugar, longe. Eu ganhei o primeiro turno, o Haddad tirou o segundo, e no segundo turno o Haddad tirou 71% e o Bolsonaro 23%. Ele não vai perdoar o povo do Nordeste jamais. E ele vomita esse preconceito dele a hora que pode. Portanto, viva ainda a turma que o antecedeu. O Brasil botou agora 3 bilhões de reais de emenda para prioridade nenhuma, enquanto 50 milhões de reais nós desenvolvemos a vacina brasileira. Como isso não está feito, tem que quebrar a patente. Quebrando a patente, o insumo tem que ser produzido aqui no Brasil. Voltamos ao investimento. E nós estamos com o pior investimento em ciência e tecnologia da história. Mesmo na hipótese de que o Renan Calheiros produza um relatório honesto, sério, equilibrado, que não seja nem governista nem oposicionista, mas que esclareça de fato as responsabilidades com o sentido superior da gente salvar vidas, que ainda são possíveis de ser salvas nessa tragédia que é o caráter anticientífico, incompetente, trágico, genocida, assassino que o governo Bolsonaro assumiu. Basta que a gente saiba que ele trocou de ministro 4 vezes e o pior ministro da história do Brasil foi um general que não entende absolutamente nada
de saúde pública e foi para lá para fazer as loucuras que o Bolsonaro mandou ele fazer, né? Estimular a aglomeração, desestimular a prevenção, né? Mentir sobre remédios que não têm nenhuma eficácia científica e, mais grave e assassino de tudo, botar o Brasil no fim da fila da vacinação. A CPI, se ela fizer tudo isso, vai mandar um relatório para a Procuradoria-Geral da República. E, infelizmente, eu respeito institucionalmente a Procuradoria, mas, infelizmente, o Procurador-Geral da República parece ter virado muito mais um protetor das canalices criminosas do Bolsonaro, da família dele e da quadrilha que o cerca no Palácio do Planalto, do que propriamente um guardião das leis da República, que era a sua tarefa institucional. Vamos procurar realmente ajudar a gente a achar o caminho e as punições de quem tem que ser punido, porque esse Pazuello é um bandido. Além de um bandido, é um covarde, é um frouxo, né? Esse tem que pagar caro. E o mais grave, continua um general da ativa do Exército Brasileiro. Isso é uma vergonha que não existe nenhuma república de banana de quinta categoria, um general do Exército que é convocado para uma CPI para dar esclarecimento por uma função de ministro da Saúde, se esconde embaixo da farda do comandante do Exército para dizer que não vai porque está com o fundo das calças sujo, de covarde, frouxo, além de incompetente e genocida. Ele vai ter que ir e vai ter que pagar pela irresponsabilidade que matou milhares, dezenas de milhares de famílias, de pessoas nossas da sociedade brasileira. Mas aí vamos lá. Nós esperamos que o Renan Calheiros seja um homem que vai ajudar a moralizar o Brasil? Só se for outro Brasil. Esse eu conheço bastante bem, desse mato não sai coelho. No entanto, tem ainda 33%, né, de brancos e nulos, uma fatia importante ainda pretendida, né, por todo mundo. Qual a estratégia para tentar convencer essas pessoas? Eu queria saber do senhor, se o senhor conta com a conversão de algum bolsonarista mais radical, daqueles que levantam faixa pedindo intervenção militar e fechamento do Congresso. O senhor tem esperança de salvar esses? Não, com essa gente aí eu acho que só hospício. Mas bem, eu vi pelas tantas assim, as pessoas são classificadas, aí diz assim, segundo as teorias, não sei das quantas, que eu leio um bocado, escrevo livros, eu nunca ouvi falar nisso, mas tudo bem, vamos lá. Segundo as teorias, não sei das quantas, a humanidade se reparte nas pessoas essenciais, que são os amigos dele. Ele disse, são aqui os meus amigos, meus cabeleiros e tal, são as pessoas excepcionais. Aí as pessoas essenciais. E tem, assim, vomitando preconceito, e tem os, como é que chama? Os indiferentes. E os indiferentes somos nós tudinho. Aí olha pra cama, esculhamba o povo, aos berros. Eu digo, eita, e tu disse, eita, foi muito bom, foi quase igual ali. A gente só presta pro povo se a gente, em cima dessa aprovação, disser, mas onde é que eu posso? Sem botar a perder o que eu já tenho. Porque é muito fácil o cabo fazer. Eu vi o cabo fazer uma promessa. É 5 hospitais nos distritos e é em 6 meses. Digo, eita, diabo, cabo. Eu já fiz muito hospital. Como governador, o CID é o responsável pela maior rede hospitalar do interior do Brasil. O Hospital Regional nosso aqui é o melhor hospital terciário, sofisticado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no interior. Ou seja, a gente sabe o que é fazer um hospital. Ô meu irmão, presta atenção no serviço, respeita o nosso povo. Tu acha que é justo um povo que está sofrido como o nosso ficar sendo bombardeado com mentira, com promessa, com enganação, com grosseria, com insulto, para quem só se dedicou a trabalhar pelo Ceará? A gente está vendo isso aí, o estímulo, o tal do eu autorizo. Eu autorizo é exatamente o golpe que ele tem aí, como um verdadeiro frouxo, que é um cachorro sem dente, que fica prometendo a força que não tem. Eu queria saber de você, Bolsonaro, por que você acha que merece ser reeleito? Olha só, prezado Ciro Gomes, satisfação aqui contigo, tá certo? Dizer que eu não vou te dar montaria para você ficar atacando a minha família. Eu, inclusive, vou aproveitar essa oportunidade aqui, tá certo? Para te perguntar o seguinte. Tu disse, de uma forma bem pedante, que a tua cara, sempre se falando com esse tom de voz meio de coronel, eu queria te perguntar o seguinte, tu disse que ia arrancar minha máscara em 2018, mas eu estava literalmente com a bolsa de colostomia defecando enquanto eu andava, e agora eu continuo defecando, só que pela boca. Então não tinha a menor condição de te enfrentar em 2018. Aí por isso que eu te pergunto, o que você teria falado para comigo, na eleição de 2018? Tu disse que ia tirar minha máscara, como é que é isso? Bom, eu sabia que você desviava dinheiro do seu gabinete, não é? Desviava dinheiro da gasolina, pagava... Acabou a entrevista.
before you may call him mama. How many seas must the white dog see? And pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is going away. the answer E aí vem a privatização. Quando faz a privatização, quando o Brasil se organizou, nós fizemos um negócio que chama subsídio cruzado. Até os militares fizeram. O que é subsídio cruzado? Eu pego o aeroporto de São Paulo, que tem um movimento monstruoso, bilionário, e cobro 1 centavo a mais na tarifa para financiar o aeroporto de Petrolina, de Juazeiro, de Macapá, de Rio Branco, que são deficitários. O que eles fizeram? Separa, vende a parte que é lucrativa para a iniciativa privada, a parte que dá lucro vai ficar para o bolso do empresário privado e a parte que dá prejuízo ou vai morrer e o povo vai ficar sem o serviço, ou o governo vai montar uma empresa deficitária sem o lucro para fazer o subsídio cruzado. É isso que está acontecendo no Brasil. Nosso país é um país sangrado. Então, qual é a tarefa hoje? Fazer o lucro ser exorbitante para ela virar um queridinho do mercado estrangeiro e desmoralizar a Petrobras no Brasil para a revolta do povo dizer, privatiza essa bosta, para que serve isso? Entendeu? E nós precisamos acordar para isso. Se nós quisermos entender o Brasil, o que aconteceu? Vocês assim, começou na Lava Jato. Não. Começou no estelionato eleitoral promovido pela Dilma. O estelionato eleitoral produzido pela Dilma desconstituiu a nossa base social. Com ataques ao PT, né? Não era melhor agora fazer ataques ao Bolsonaro do que ficar diluindo isso? Não é melhor você guardar isso para a hora da campanha eleitoral? Você está rachando à frente. Eu acho que nesse momento... Só um minuto. Eu não estou desconvidando o PT para nada. Eu apenas estou dizendo, do meu ponto de vista, que com esses moleques, traidores do Brasil, corruptos, traidores do povo brasileiro, eu nunca mais ando. Qual é a dificuldade de entender isso? Ninguém acusou o Temer de ser o que ele era. Eu tinha chamado o Michel Temer de ladrão, o Michel Temer tinha me processado. Se isso não for verdade, pelo amor de Deus, me corrijam. Percebe? Não tem mais política, é o poder. Isso eu disse em 2010. Porque o Brasil não precisa de um poste, o Brasil precisa de um líder. Sabe, uma pessoa que venha para botar o país para correr, porque poste nós já tínhamos experimentado na trágica decisão do Lula de explorar sua popularidade generosa, parte merecida, de botar a Dilma. Experiência anterior zero, que desastrou o país. Bial, eu venho de longa data, o Lula também. E o Lula comete equívocos estratégicos, tem uma explicação, o lulocentrismo. Ok, nunca deixei de denunciar que o Lula não vinha tendo o devido processo legal, mas o governo do Lula era organicamente corrupto. Eu estou falando com muita dor. Mas veja, eu disse ao Lula, pessoalmente e em público, que o Michel Temer era corrupto, que ele era irresponsável de botar na linha de sucessão. Não tem contradição. Então ele despirocou geral, não mudou nenhuma ideia sobre nada e agora está piorado, porque considera vamos dizer, que o crime compensa. Assim, não, a Lava Jato e tal. Tudo bem, eu na hora fui esculhambado, porque propus que o Lula não estava tendo um direito a um julgamento justo, propus, junto com outros juristas, a gente fazer uma avaliação pública de que ele estava sendo vítima de lawfare, de perseguição judiciária, não estava tendo devido processo legal. A partir do dia que foi decretada uma condução coercitiva dele ilegal, eu esculhambei e propus tirar o Lula para a embaixada. Olha o que eu já recebi de esculhambação por causa disso. Ninguém me respeita no lulopetismo fanático. Eu quero, francamente, que eles vão... Você me permitir aqui expressar o meu sentimento inteiro. Mostra isso, perfeito. Eu não elogio livros sem ler, nem sem gostar, e esse livro provocou muito pensamentos, debates entre nós aqui na casa. Aliás, você tinha convidado para fazermos um diálogo, eu, você e o Lula, eu aceitei e ele não aceitou. Aí depois mandaram dizer que o Haddad viria, porque o Lula é muito importante, não acha que precisa debater nada. Eu aceito também o Haddad e renovo aqui o compromisso. Não pode ser eu falando, que vem o Lula, que vem o Haddad, para a gente trocar uma ideia sobre o país. Também acredito que isso seria ótimo e esse convite fica aberto para todo mundo. Então,